Vai, tem o início? Apresenta o nome do... Hoje a gente decidiu começar uma nova saga na magia, porque a magia não tem fim, e por isso a gente decidiu criar o Devaneio de Pottermaníacas, em que a gente, duas amigas, decidiu começar a conversar de maneira aleatória sobre coisas que a gente pensou sobre Harry Potter e a vida cotidiana, e outras coisitas mais, sem pautas, apenas loucuras para vocês. Algumas perguntas e algumas loucuras. E ouve quem quiser e entre na loucura com a gente também. Muitas correlações. Bora devanear. Vai. Eu começo? Começa com a sua pergunta. Vou começar fácil, hein? Tá. Por que você gostou de Harry Potter? Eu acho que foi uma coisa que você trouxe que é muito simples você se conectar com a história e se conectar com os personagens. Então, acho que o mundo da magia, da ficção, lógico, é muito legal. A questão de você ter, enfim, poder usar sua mente e pensar sobre ela é muito interessante. Mas o fato o que me move na história é a conexão com os personagens e ver a construção da história delas. Então, acho que isso que me conectou muito com a saga inteira. E óbvio que acho que uma vez você começa, você não consegue terminar, né? Então... Não sei, Tem gente que desiste no meio. Eu já li os livros todos pelo menos 3 vezes e já vi os filmes algumas vezes. Eu acho que pra mim o Harry Potter ele tem várias camadas, sabe? Ele tem a camada 1, que é exatamente o que você falou, é muito fácil a gente se conectar com os personagens, porque eu acho que de certa forma todo mundo se sente um pouco outsider da sociedade quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, né? E aí você lembra de você como você era criança, como você vai crescendo e como são os tramas, os traumas, os personagens, e você se identifica, você identifica as pessoas do seu entorno, os personagens. Mas eu acho que tem uma outra coisa que me marca muito, que é como a J.K. Rowling conseguiu conectar o mundo da magia em tudo que existe. Então, se você olhar, isso tá no Biddle-Bardo, não sei se você leu. Comecei, ainda não terminei. Mas tem um negócio que ele fala, por que os mágicos, né, por que os bruxos, eles decidiram se separar dos trouxas, né? E ele fala, cara, na real, lá na Idade Média rolou perseguição e a gente decidiu, mano, como a gente é minoria, vamos se exilar pra gente não ser queimado na fogueira. Sim. E aí, cara, pegou todas as coisas folclóricas, né? Desde anões, fadas, sereia, gigante, até assim, o Brasil, Curupira, Saci. Sim. Então, meio que colocando que todo mundo mágico realmente, né? Tudo que é folclórico realmente existe, só que tá escondido porque rolou coisas no passado de perseguição contra o que era diferente. E eles tiveram que se isolar. Então, eu achei essa história muito bem amarrada. Então, a gente sempre fica se perguntando, pô, será que não é verdade? E essas coisas estranhas que acontecem, será que não tem alguém tacando ali o feitiço com aquele encantamento pra gente perder a memória? Ou será que às vezes que a gente perde a memória não é alguém que foi lá e fez? Entendeu? Sim. Então, eu acho que tem toda essa parte de ficção que se conecta muito fácil com será que não é verdade mesmo, né? Que é uma fantasia muito perto da realidade. E tem essa parte de fato, você se identificar muito com os personagens. Né? Mas o que você falou, por exemplo, a minha experiência, eu li Harry Potter pela primeira vez agora. Esse ano, literalmente, adulta. Então, quando eu era mais nova, criança, adolescência, eu obviamente vi os filmes, mas não tinha me conectado tanto com os filmes e com a história. Sinceramente, era um filme que me dava sono, entende? Então eu não... E talvez o fato de eu ter lido Harry Potter mais velha fez com que eu me conectasse justamente por isso. Por entender mais a história e a dinâmica das pessoas e as coisas e fazer essas correlações. Porque a mais nova, beleza, é uma história que foi feita para criança, né? É fácil da criança ler, mas na verdade não foi feita para crianças, entendeu? Sim. Então acho que o fato de eu ter lido adulto e ter me conectado adulta com a história, talvez seja justamente por esse segundo ponto que você trouxe, entendeu? Porque é melhor de você entender o mundo e correlacionar as coisas do mundo. Então, quando eu era criança, eu não tentei ler, e os filmes eu também não tinha... Eu vi, mas não era uma coisa que me
sabe? Então... e meio louco porque tem gente que só viu os filmes e se conectou louco. Super, eu não faço ideia porque, de fato, eu primeiro me conectei com os livros, acho os filmes excelentes também. Óbvio que é diferente do livro, os personagens são bem menos trabalhados, mas, nossa, eu realmente, o que me conecta também é os personagens, a trama, mas mesmo criança, mesmo sem entender tudo, viver esse mundo mágico, você entrar no beco diagonal, você ter a vassoura e ter o jogo de quadribol, sabe? Acho que tem uma parte de quando a gente era criança, a gente vê que a gente não faz essa conexão, mas eu acho que até de maneira inconsciente, né? Que é aquela coisa bem de Jung, né? Que ele fala do inconsciente coletivo, que as pessoas já têm dentro de si uma série de coisas. Eu acho que também o Harry Potter, ele pega muito nesse lugar também, sabe? Sim, mas eu acho que boa parte das pessoas, elas não se questionam por que elas gostam. Basicamente porque a história é interessante. Entendeu? Mas por que ela é interessante? O que tá, move as pessoas a achar interessante, né? Sim. Sua vez. Tá, a primeira coisa que eu anotei foi com relação à amizade, tá? Então, o vínculo do Harry, do Ron e da Hermione, eu realmente acredito que a amizade deles fez com que eles passassem por situações difíceis juntos. E como você acha que esse vínculo foi construído dos três? Porque até no início, tipo, assim, tudo bem, o Harry e o Ron, eles se conectaram ali porque logo o Harry ele não queria ir com o Draco, né? Então ele se conectou e viu ali o Ron uma pessoa que ele conseguia construir uma amizade, uma relação. Mas a Hermione não, ela tava de fora, inclusive eles não eram amigos no início, e depois foi construído esse vínculo. Como que você acha que isso aconteceu? É que aí a gente voltando ali no livro 1, né? Na verdade não foi isso que aconteceu, foi assim, o Harry tava perdido, né? Porque nem sabia, ele não sabia onde ele tava entrando, né? Sim. Ele nem sabia que era bruxo há alguns dias atrás. E aí o que aconteceu foi, peraí que eu acho que... o que aconteceu foi ele entrou no trem de Hogwarts, né? E o único lugar livre era o lugar que tava o Rony. Exato. E aí ele sentou com o Rony. E aí, cara, foi meio aleatório. Então eu acho que tem uma parte de aleatoriedade que, cara, às vezes... Na verdade, ele já tinha visto a família do Rony lá no começo. E a mãe do Rony tinha ajudado ele a atravessar. Exato. E aí eles acabaram se ficando juntos. Mas teve um lance que eu acho que, não sei se você lembra, mas o Draco, ele começa a falar pro Harry, tipo, não fica com ele. Então, mas isso é já depois do trem no chapéu seletor. Entendi. Só que aí ele já tinha feito amizade com o Rony, entendeu? Entendi. E o Rony até explicou, isso daí, mano, né? Então eles, na verdade, a primeira pessoa de fato foi o Rony, então acho que foi um pouco obra do acaso. Certo. Né? E com a Hermione, ela também apareceu no trem, e ela, né, do jeito dela, e de novo, a Hermione do livro e do filme, elas são diferentes, né? A personalidade mesmo, que ela meio, mano, deixa eu limpar seu óculos, deixa eu tirar a sujeira e tal. E aí, tipo, eles, né, ficavam fazendo mockery, né? Ficavam zoando ela no começo e achavam ela meio chata. E aí, cara, ela ouviu eles zoando ela. Saiu chorando e eles tiveram remorso, né? Então, a amizade foi construída em primeira instância na base do remorso. Tá. Isso é um fato, assim, só aconteceu. E aí depois tem aquele negócio de... isso até a psicologia explica, né? Quando você passa por momentos difíceis juntos, você começa a confiar mais nas pessoas. E aí o que aconteceu no primeiro livro? Ela foi chorar, trasgo, né? Ela foi chorar no banheiro, sabiam que ia ter trasgo, eles sabiam que tinha trasgo, e o Harry e o Rony se sentiram culpados porque ela poderia literalmente morrer, porque eles fizeram ela chorar. Sim. E aí eles foram lá salvar ela, claro, que é o que uma criança de 10 anos vai fazer, claro, vai salvar Tenta ajudar a pessoa que você acha que você vai matar porque você deixou ela com trasgo, né? Sim. E aí eles salvaram a Hermione, e eu acho que quando esse tipo de coisa acontece, né, os caras viveram uma crise juntos, só que não é que eles viveram uma crise, eles viveram essa crise, aí depois teve lá, né, eles perceberam que o Snape, que na verdade sabe que não é o Snape, que era o professor Quirrell, ele tava estavam lá, né, dentro da masmorra pra pegar a pedra filosofal, e aí os três decidem juntos descer na masmorra, libertar dos cachorros, aí depois tem que passar lá nas chaves, etc. Então,
eles viveram muitas crises juntos, né? Então, eu acho que quando você vive várias crises juntos e você vê que um ao outro se apoia, eu acho que a construção de uma amizade, não somente do Harry, da Hermione e do Rony, acho que tem uma pitada de aleatoriedade, tá? Ponto, isso acontece, é só assim, cara. Por que você é amigo de tal lugar? Você já parou pra pensar que o fato de vocês terem feito colégio juntos, de vocês morarem perto juntos, Sim. isso já conectou vocês? Tá, mas dentro de todas as pessoas que estão lá, por que essas pessoas? Vai ter gente que é literalmente como vocês estão perto mesmo, é isso, mas vai ter gente que, cara, você passou apuros juntos e você sabe que quando deu merda, a pessoa tava lá e te ajudou, e quando deu merda pro outro, você foi lá e ajudou também, né? Então, acho que tem um componente na amizade que, de fato, as pessoas, né, criam essa parceria e isso vai construindo as pessoas, né? Eu acho que esse lance da amizade é muito curioso, porque são diversos níveis e camadas. Tem amigos que você é amigo, porque às vezes você nem sabe direito por quê, vocês têm um ponto em comum e vocês conseguem conversar sobre, sei lá, vocês torcem pro mesmo time, vocês assistem a mesma série, vocês gostam do mesmo tipo de livro. Então vocês têm um ponto em comum que fazem com que vocês consigam trocar e dialogar sobre aquele assunto, mas não necessariamente vocês constroem vínculos profundos. Então é aquela pessoa que é sua amiga na primeira instância, entende? E aí as amizades mesmo são poucos níveis de pessoas que você consegue trocar profundamente. Acho que eles, pelo fator da aleatoriedade e situações difíceis, conseguiram ter vínculos muito profundos, entendeu? Desde o início. Então não é uma relação superficial, é uma relação muito profunda que fez com que tornasse essencial para eles avançarem e, tipo, escolherem estar em conjunto também, né? Porque eles poderiam passar por isso, beleza, tchau, cada um pro seu canto. Então, acho que é interessante que existem vários níveis de amizade, e tanto de superficialidade quanto de conexões mais profundas. Mas no caso deles foi sei lá, muita coincidência no mesmo plano, né? Porque eles eram crianças e só aconteceu, e eles só tinham uns aos outros, né? É que você falou um negócio interessante, né? Que aí, saindo até um pouco do Harry Potter, né? Que é o que é amizade, né? E são níveis de amizade. E é muito interessante porque a gente tem poucas questões, pelo menos na filosofia e até na psicologia não tem tanto, né? Falando sobre amizade. Mas se a gente volta lá para a parte de Grécia Antiga e etc., a palavra amor, né? É que hoje a gente banaliza e tem o amor descreve tudo, mas tem vários tipos diferentes de amor, inclusive o amor de amizade, que ele é um amor, entre aspas, horizontal, né? E que de fato o que geralmente se conecta é o que você falou, de valores, de coisas em comum, né? E aí é o que você falou, existem níveis de amizade. Então, sim, você tem o núcleo duro ali, né, que é o Harry, Ron e Hermione, mas você tem um segundo núcleo, que é lá o Neville, a Luna, exato, entendeu? A Gina, que também tava meio... o Fred, o Jorge, mas é isso, então você tem camadas de amizades, né, então não é que o Harry é sozinho aí. Que era o grupo Armada de Dumbledore, né? Exato. As pessoas foram... Então você tem vários grupos, né? Não é um único grupo, e eles vão, com o tempo, né, mudando a ordem de priorização, né? Tanto é que depois, em algum nível, quando a gente vai ficando mais velho, a amizade se transforma, né, do que a gente chama hoje, né, de amor relacionado a casamento, né, que aí o Ron e a Hermione se casam, a Gina e o Harry se casam, e aí, de fato, a amizade é uma coisa que ele é muito associado à criança, né, e não adulto, e existe amizade de adulto. Você acha que também não é? Oi? Você acha que a amizade é uma coisa mais pra... Não, eu não acho, eu tô falando que é só o status quo da sociedade, entendeu? Conforme você vai ficando mais adulto, você passa muito mais tempo e você debate mais profundamente, ou não debate com ninguém, essa é a real. Acontecer. Ou é uma coisa mais de relacionamento amoroso. Entendi. Os amigos você vê esporadicamente e cada vez menos, entendeu? E isso não sou eu falando. Você pode pegar aqueles gráficos de como os adultos passam o tempo. Sim. Você vai ver que, cara, primeiro lugar é trabalho, segundo lugar é teu parceiro amoroso, o terceiro lugar é sua família, e depois vem os amigos, que entendeu? Coisa. Então, a amizade você vai vendo cada vez menos. Isso você pode olhar na sua vida. Não tô nem, eu nem fiz, mas provavelmente, estatisticamente, não tá muito diferente disso. Entendeu? Entendi. E aí é isso. Só que isso não significa que a amizade seja menos profunda por causa disso, né? Enfim.
Mas tanto é que o livro acaba quando eles viram maior de idade. Entendeu? E eu confesso que eu senti falta dos próximos passos. Tipo, isso aparece um pouco ali no livro do filho do Harry. Viveram felizes para sempre. Não, mas aparece um pouco no livro. Então, mas mesmo livro assim, do é filho, meio... que era uma peça, né? Mas não é a mesma coisa. Mas é isso, entendeu? Porque, tipo, a construção da personalidade é feita durante essa adolescência na e migração. Os seus amigos, e os seus mentores, Sim. e a escola que você fez, onde você estudou, as crises que você viveu vão Nossa, moldando. eu pensei numa boa pergunta pra isso. Mas faz a próxima. É que você foi bem mais profunda que eu fui meio no negócio macro. Vou em fácil ainda. Tá. Vou deixar as difíceis você fazer. Eu não sei se Qual é o seu livro favorito ou qual é a sua ordem de livros, em ordem de tipo do que você menos gostou, que você mais gostou, o inverso? Tá. Inclusive eu não parei pra pensar no meu, embora eu já tenha feito algumas vezes. Tá, eu vou responder mais no feeling do que no pensamento racional e crítico da coisa. É curioso, porque quando eu assisti os filmes, um dos meus filmes favoritos era A Câmara Secreta. E quando eu iniciei o livro da Câmara Secreta, foi um início do livro que eu achei meio chato, entendeu? Porque a gente tinha passado do primeiro, que era mega legal, e aí eu senti devagar, né? Uhum. Mas o meu livro favorito, e eu vou ser clichê, e clichês na verdade são bons, né? Então, eu gosto muito do Torneio Tribruxo. Qual que é o livro? 4. O Cálice de Fogo. É o 4. É o meu livro favorito, eu acho que ele acontece muita ação, eu acho que tem muita coisa que acontece que você não espera que aconteça, é numa fase que eles já estão mais crescidos, adolescentes, e tem algumas crises ali acontecendo. Eu gosto muito do fato do torneio em si. Então tem novos personagens, tem um desejo deles estarem no colégio também, apesar de Hogwarts sempre ter sido um lugar que eles esperavam estar e também não queriam ir embora, mas houve mais um motivo deles quererem estar lá, entendeu? E toda essa construção do torneio, a competição, acho que o fato das casas estarem brigando ali por si, eu acho também muito interessante. E também tem um fato do Harry ter ficado um tempo isolado, né? Porque ele começa a sofrer um puta bullying da galera toda e ele teve que passar por esse processo de isolamento. A galera achou que ele queria ser o superstar. Exatamente. Então, acho que esse ponto dele ter percebido que o entorno nem sempre é... Porque ele era famoso, né? Todo mundo, tipo, o menino que sobreviveu. Então, foi a primeira vez que talvez ele nunca quis e precisou dessa fama, né? Mas era o que ele é. Ele é o que ele é. E aí, nesse livro, ele passa a perceber que ele não vai ter sempre a fama de um lado positivo. Então, acho que é a primeira vez que ele tem esse choque de realidade, aí ele tem que se isolar do Rony, porque nem o melhor amigo dele tá acreditando que ele não fez aquilo, né, que achavam que ele tinha feito. Então, ele entra num processo de isolamento. Ele tá com a Hermione, então nos livros ela apoia ele, mas ele menciona diversas vezes que não é a mesma coisa que ele tinha com o Rony, entende? Aí obviamente, não era pra ser. Então, Uhum. acho que ele passar por esse processo de isolamento, dele estar refletindo e pensar no que ele tem que fazer por ele, também foi muito importante. E o que me pega também, acho que foi o livro que tem toda essa parte divertida, né, do torneio, mas o livro me fez chorar muito. 4 por causa do Cedrico. Não foi por causa do Cedrico. A parte do Cedrico foi tipo, pá, aconteceu. Qual foi a parte Não que tem te nem fez chorar? não tem nem o que pensar na morte do Cedrico. O que me fez emocionar mesmo foi o Harry ficar repensando no que tinha acontecido. Quando ele tá lá na enfermaria. Quando ele lembra de tudo. Quando ele lembra de tudo. Cara, E eu o sou culpado, né? Tipo, E assim, o filme não tem isso, porque Não não tem. passa os pensamentos dele. No livro você lê os pensamentos dele. você sente os Você pensamentos sente o que ele dele, né? sente. Uhum. Então eu realmente acho que eu senti o que ele sentiu. Claro, Quando ele tava pensando em tudo aquilo que ele passou. E o quanto ele se sentia culpado e quanto ninguém podia ajudar ele nisso. Entendeu? E ele ficou putaço, até tentou descontar no Dumbledore, né? Em todo mundo. É. Tanto que no quinto ele fica raivoso, né? Ele tá muito puto no quinto livro. Então, acho que muitas Chato coisas pra importantes caceta. acontecem no quarto livro e me tornam... E tem o fato de eu ter me emocionado com ele, que acho que me pega também. Eu acho que é a primeira vez que, assim,
ele encontra de fato Voldemort no quarto livro. É verdade. É no quarto Ele, tem o diário ali, que ele encontra o Tom Riddle, mas não é a mesma fantasma, coisa. né? Quando tiram o sangue dele. É que ele vê fisicamente o Voldemort, né? Boa. Eu fiz a minha lista aqui. Vai. O meu favorito, ele continua sendo o livro 3. Tá. E a explicação ela é bem simples. Todos os livros, sem exceção, é sobre a luta do Harry e do Voldemort. Livro 1, ele enfrenta lá quando é o professor Quirrell. Livro 2, ele enfrenta pela Câmara Secreta. O livro 4, a gente acabou de contar. O livro 5, ele encontra... Qual que é? Em que momento que ele encontra o Voldemort já é real, né? Aí o livro... Assim, os outros livros, o Voldemort já existe, né? Mas o livro 3 não é sobre o Voldemort. Você fica o livro inteiro achando que o prisioneiro de Azkaban vai vir matar o Harry. Entendi. E na verdade não, era o padrinho dele, Sirius Black. E aí você chega à conclusão que, cara, nem todo o cara que se apresenta e se aparenta ser vilão, de fato é o vilão. E o mesmo acontece com o Snape, né? Então, eu gosto muito do livro 3 porque o plot twist foi diferente. Entendi. Eu tava esperando, mano, cadê o Voldemort? Cadê o Voldemort? E o Voldemort não chega, porque não é sobre o Voldemort. Então eu gosto muito desse livro por causa do plot twist, que ele é diferente. Sim. O meu segundo é o do Torneio Tribu Bruxo, exatamente porque, cara, o Voldemort, ele deixou de ser pessoal, vai dar merda. Assim, não, gente, o Voldemort voltou. Eu vi, o cara já matou um e aí foi só o começo. Sim. E, cara, as pessoas em negação, né, que tem toda a parte lá que eu falei pra você, que eu sugeri que você lesse o livro por causa de uma cena do livro 4, né? Aí o meu terceiro favorito é o 7º mesmo, porque eu acho que, mesmo com todos os problemas que ele tem, porque o livro 7 tem vários problemas de... Ou não sei ainda se é problema, a palavra certa, mas, tipo, galera sai morrendo, né, mas guerra aleatoriamente, mas é por conta da guerra. Porque guerra é guerra. É igual Game of Thrones, você não pode gostar de um personagem que a chance dele morrer é alta. Walking Dead, mesma coisa. E, cara, essa é a vida, né, vida em ambiente de guerra. Aí o meu quarto favorito é o segundo, que é a Câmara Secreta, porque eu acho divertido mesmo, né? É um livro que começou a ter um negócio de terror. Entendeu? Com sangue escrito na parede, ele escutando, morte. Imagina medo, Imagina uma criança de 11 anos lendo isso, que foi a primeira vez que eu li, entendeu? Então, tipo, cara, sabe, o negócio vira sério, entendeu? Antes, era o mundo da magia, como assim? Agora, mano, tem um brother querendo me matar a Ginny, né? Aí, na verdade, eu botei errado, mas na verdade o meu menos favorito é o 5. Na verdade, então, o quinto lugar é o 6. Ou o 1, não sei dizer. Mas assim, eu gostei dos livros, só que ele é lento, né? O problema do 6º livro é que ele é lento. E o problema do primeiro livro é que, cara, os outros são muito melhores, é só por isso. E o quinto é, de fato, você falou do quinto, mas o quinto é o mais chato, porque o Harry fica no... Ai, mas eu nunca pedi pra ser... Ele fica revoltado, ele fica numa putidão. Eu não pedi pra ser... Ele fica, tipo, sei lá, 50% do livro falando, ai, mas eu não pedi pra ser o Harry Potter. Ok, mas it is what it is, né? Sim. Isso é o que é, não é uma decisão sua, cara, é só a vida como ela é. Então, eu acho que é uma coisa de, tipo assim... E, de novo, é legal, porque essa é a nossa vida. A gente também faz isso. Não pedi pra acontecer isso comigo. Mas aconteceu. Não é você... E pra mim esse que é o ponto. Muitas das coisas que a gente acha que a gente é herói, não é que a gente foi herói. Sim. A situação veio. Condicionou pra isso. Então por isso que eu gosto disso, que, tipo, cara, no final, assim, várias vezes a gente não acha que é com a gente, mas entendeu? Então, me irritou o fato dele não aceitar que ele era ele, mas, assim, de novo, se a gente parar pra fazer o depara com a vida real, nós, enquanto seres humanos também, cada um tem nossos papéis e responsabilidade e também tem a nossa negação de responsabilidade. Então, pensando sob a ótica de livro e de você, de fato, né, ter a empatia do personagem, se colocar no papel, o livro é muito bom pra você aprender mais sobre inteligência emocional, se colocar no papel dos outros, ter empatia, ter compaixão. Eu sempre falo que ler é uma das melhores formas de você criar empatia. As pessoas acham que eu sou louca, mas é que realmente... Não todos os livros. Você sente o que a pessoa tá sentindo. Não todos os livros, mas Harry Potter é um que você consegue entrar na mente do Harry Potter. Sim. Né? E isso é muito maneiro.
Tem 2 parênteses que eu queria fazer enquanto você tava falando. Então, o seu livro favorito é o 3, né? Porque o plot twist é diferente. Mas tem um negócio que eu acho que a J.K. Rowling ela faz em quase todos os livros, que é confundir o leitor. Então, se você para pra pensar, Sim. ela faz muito isso. Tanto é que eu falei, o plot twist do terceiro Não tem Voldemort aparecendo. É que o Sirius, ele não é o cara do mal que todo mundo Total, achava. isso. É o Peter Pettigrew, que é, cara, o rato do Rony. Sim. E, mano, você fala, mano, what the hell? Mas em todos... Mas no primeiro tem todos isso. Os, não, em todos a os gente livros... começa a acreditar que o... Todos os livros têm plot twist. Ponto. Não, mas tem não só o plot twist, mas o fato dela confundir o leitor. Então ela dá pistas É que o plot twist é isso, né? errôneas. É que o plot twist é mais, tipo, você perceber... Tipo, É que ela vai dando pistas ao longo do livro Isso. inteiro pra você achar que é uma coisa. É uma Aí quando surpresa. chega no final, ela dá o plot twist e fala, puta, sim. me pegou. Entendeu? E eu não acho que o 5º livro é o meu menos favorito, porque apesar de ser isso dele estar revoltado O plot twist é bom. não só o plot twist, mas eu acho que é muito importante, é o que você falou, é muito importante pra ele perceber o que ele precisava ser, o que ele na verdade já é, entendeu? Então acho que todas as reflexões e até o fato e boa parte do livro tem como que é o nome dela? Eu esqueci, a cara de sapo. A Umbridge? A Umbridge em Hogwarts. Então, eu acho que Nossa, ela é muito chata. é muito Ela é chato. a do 5º livro. Mas, além disso, o 5º livro é onde começa a Armada de Dumbledore. Entendeu? Então é onde começa a criar alguns... Que é a crise, né? E eu senso acho de que a pertencimento saga... também, entendeu? Eu acho que o que me incomoda é porque a saga do herói, oficialmente, ela começa no 5º livro. Entendi. Porque você não tinha o vilão ainda. Uhum. Então, se você olhar do livro 1 ao 4, você não tinha o vilão ainda. Uhum. O vilão, ele era só pessoal... Alguma coisa pode acontecer, Pode ser, mas não sei. Mas não sei. E, cara, no 4º livro, não. No final do 4º livro, você chega com o cara, o vilão existe. O que significa que o herói também tem que nascer no 5º. Sim. Só que o herói não necessariamente tá pronto. Embora ele tenha... Tá 0 pronto. Embora ele tenha tido 4 livros pra ficar pronto. Mas, mano, era uma criança, sabe? Sim. Então, você tem razão. Só que eu acho que esse negócio de você não aceitar que você tem que fazer... Eu falei assim, mano, não aguento mais ler o livro 5, pelo amor de Deus, assim, aceita. Só que não é assim, as pessoas são assim. Tem muita gente que passa a vida inteira sem se aceitar como seus vilões e enfrentar os seus vilões. E não arca as consequências das suas ações também, né? E as pessoas acham que vilão é tipo vir o Voldemort. Não, às vezes o vilão é, cara, você mesmo pode ser seu próprio vilão. 99% dos casos, mas eu quis dizer no sentido de tipo, cara, às vezes é cuidar da sua família, entendeu? Às vezes é, sei lá, uma doença terminal, eu não sei. Então eu acho que... E it is what it is, entendeu? Tipo, cara, tem muita coisa que tá muito fora da nosso controle. Só que isso não faz você menos herói. E ser herói é literalmente você aceitar suas responsabilidades e fazer o que precisa ser feito. Sim. Que não é necessariamente o que você quer. Sim, É e o que às a vezes as vida pessoas exige. negam isso, né? É o que a vida exige de você. Sim. Entendeu? Então, por isso, me incomoda o fato das pessoas, não do Harry, das pessoas, de modo geral, não aceitarem as responsabilidades que a vida leva pra elas. Basicamente, eles caem presos no 5º livro pra sempre. Exatamente. E aí, isso me irrita. As pessoas ficarem presas. É que o Harry, ele virou a página, né? Ele conseguiu. Ele aceitou. Mas eu acho que o fato de ter várias pessoas que não conseguem virar essa página me deixam angustiadas, frustrada. porque na minha cabeça as pessoas elas vieram pra fazer coisas no mundo que não é o que ela quer, é o que precisa ser feito, é o que a vida exige dela. Sim. E aí as pessoas ficam tentando fazer as coisas pra elas e não é sobre você, é sobre o que a vida exige de você, que são coisas diferentes. Então pra mim assim, desculpa, eu estou cagando pra sua... Né, eu vida, né? Finge que eu sou a vida. Estou cagando pra sua opinião sobre o que você pensa ou não do Voldemort. Sim. Você vai ter que enfrentar ele, ou isso vai deixar o mundo pior. Pois é. Então, pra mim é isso, cara. Tem responsabilidade, você tem que fazer. Pílula vermelha ou azul, né? Assim, não importa. Se você não se responsabilizar por isso, o mundo vai ser um lugar pior por causa disso. Ponto. Sim. E isso me irrita. Entendi. A pessoa não conseguir realizar que não é sobre ela, e sim sobre a responsabilidade dela com os outros. Entendeu? No ecossistema. Por isso que eu não gosto desse negócio de porque o que vocês, o que a empresa, o que seus pais vão fazer pra você. Não, é o que você vai fazer pro seu entorno, não é sobre você. Sim. É sobre a vida. Enfim. E ele conseguiu virar a página, mas nem todo mundo consegue. Ele virou a página.
Boa. Era você. Agora sou eu. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é fácil, tá? Que é com relação ao início mesmo. Você acha que o quanto a escolha do Dumbledore de ter isolado o Harry da fama logo no início, quando criança, e ter colocado ele na família dos tios, o quanto isso moldou a personalidade dele, do Harry? É que aí, calma aí. A pergunta tá meio polêmica. Tá. Porque não foi uma escolha do Dumbledore. Eu acho que foi uma escolha do Dumbledore. Não foi uma escolha do Dumbledore. Ah, você tá dizendo pelo feitiço? Tá. Não foi uma escolha do Dumbledore. Tipo, precisava deixar com o mais próximo de vínculo familiar. Sim, pra proteger dele. o cara. Então, se tirasse o cara de lá, ia perder a proteção. Correto. Então, pelo contrário, eu não acho que foi uma escolha do Dumbledore. Foi a única escolha que o Dumbledore tinha. Certo. Nessas horas, eu sou bem, tipo... Mano, coitado, mano. O Dumbledore provavelmente não ia querer deixar o bebê lá, mas era a melhor opção possível. Então, enfim, isso é uma coisa. Aí a outra coisa é sobre a personalidade dele. O quanto ele viver nesse ambiente moldou ele. Então, aí eu vou mudar a pergunta, mas eu vou responder em algum momento. Tá. Eu acho que o Harry Potter e o Voldemort, eles têm uma vida muito similar. Porque os dois são órfãos de pai e mãe. Sim. Os dois foram criados em condições, entre aspas, de... ruins. Eu ia falar de violência psicológica, né? Sim. Que cresceu sem amor, né? No sentido de que os tios não queriam... E num ambiente hostil. Os dois. Sim. Os tios Tem achavam... amor, tem indiferença e tem um ambiente hostil, né? Então... os tios do Harry não gostavam do Harry porque eles não gostavam de bruxo. Isso. E a tia era muito ressentida porque a irmã foi pra Hogwarts e ela não. Que super partia de uma inveja ali, né? Independente. E aí tem o Voldemort que, cara, ele foi pra um orfanato e a galera, tipo... A galera, né? As pessoas, as crianças viam que ele conseguia fazer umas coisas diferentes e achavam ele diferente, estranho, e ele tinha medo. As pessoas tinham medo dele. Então não era nem inveja no caso do Voldemort, né? Sim. Então eu acho que tem um negócio de a pessoa, ela não... dos dois, eles crescerem nesse ambiente de falta de amor e indiferença. Em condições parecidas, né? Com a questão de hostilidade. Isso é uma coisa. Aí, sobre a personalidade, pra mim, isso é ainda uma coisa que talvez não tenha ficado amarrado tão bem em termos de teorias. Que é... Porque se você olhar a teoria do apego, por exemplo, isso gera uma série de questões psicológicas no futuro que ele não apresenta, né? Então não sei dizer. A única coisa que eu sei dizer é que o valor do Harry de fazer o bem, de proteger as pessoas, isso é uma coisa que é a única diferença dele pro Voldemort é essa, porque os dois são super talentosos, os dois são ambiciosos no bom sentido, né? Quer dizer, no caso do Voldemort não, mas são pessoas talentosas, sabem se relacionar bem com as outras pessoas e tal. A única diferença que você tem é que no começo, literalmente na concepção do Harry, né? A Lily e o Thiago se amavam. É só essa diferença que eu encontrei no caso do Voldemort e do Harry. Aí você vai para umas perguntas mais polêmicas, né? Onde que você forma a personalidade, mas o que a gente tem na psicologia é que pessoas que são órfãos quando são crianças, né, elas têm um medo maior de abandono, né? E isso se expressa de maneira até baixo, assim. Óbvio que o Harry, todo momento, ele fica muito triste, né? Ele se vincula com o Sirius morre. Aí ele tem um vínculo com o Dumbledore. Ele perdeu todo mundo. O Dumbledore, tipo, fica distante dele e depois morre. Aí, mano, cara, no 7º livro, assim, foda-se, vou morrer também, entendeu? Isso. Não sei se quão crível é isso em nível psicológico. Precisaria estudar mais, não tenho opinião não. Qual a sua opinião? Eu acho que o fato do Harry ter sido criado no ambiente que ele foi criado, afastado da fama e da magia no início, assim, óbvio que quando ele fizesse 11 anos de idade ele ia receber a carta, etc. Mas eu acho que foi muito importante para a construção do caráter e personalidade dele.
E assim, eu concordo que ele e o Voldemort, eles foram criados e viveram em condições muito parecidas. E aí talvez a gente entre no negócio daquele lance da psicologia tentar responder o que é inato, o que é adquirido, né? Então... Foi a minha provocação. Então acho que o Harry, a personalidade dele de forma inata já tinha um negócio de valorizar muito a amizade, o amor às pessoas, o outro. Então, mas... E que isso foi criado... O amor é inato? Então, aí que tá. Eu acho que de alguma forma, o fato dele sentir que ele foi amado pela família, porque ele sabia que os pais amavam ele, não no início, mas depois. Ele entendeu? só soube quando ele tinha 10 anos de idade. Exato. 9 para 10. Então, mas por isso que eu acho que a construção da vida dele foi muito importante. Pensa o seguinte, vamos pensar na hipótese. Se ele tivesse sido criado desde o início, no mundo da magia, sabendo que ele provavelmente teria foi um cagado herói, a vida dele. entendeu? Então, Não, isso sem dúvida. Que a fama ia estragar ele. não Ia tenho estragar dúvida. ele. Então, eu acho que o fato dele ter sido isolado e não saber que ele era um herói Mas desde isso o não início... explica o porquê que ele é corajoso, porque ele valoriza a amizade. Não acho que isso explica. Acho que não explica, mas é aquela coisa. Acho que ele passou Mas por... isso é instintivo, entendeu? Então, vamos lá. O Voldemort, ele foi pra Hogwarts nas mesmas condições que o Harry. E ele não conseguiu criar vínculo com pessoas. Ele usava o vínculo de uma forma de manipulação. Porque ele queria o benefício próprio. E o Harry, ele poderia passar quando ele tá com o chapéu seletor e ele quase vai pra Sonserina. Ele escolheu conscientemente que ele não queria ir pra Então, mas Sonserina. por que ele é assim, entendeu? Você acha que a vida que ele teve até antes de Hogwarts explica? Fez com que ele tivesse empatia. Eu acho que sim. Por quê? Porque ele foi excluído e escrotizado por 10 anos e Eu isso acho que fez ele existem- ter mais empatia. Você acha que as pessoas que são escrotizadas têm Eu mais acho que empatia? existem duas formas. Não, de eu não você- sei, tá? Eu não tenho estudo sobre Eu acho que isso. existem duas formas de uma pessoa que passou por situações difíceis, ou hostis, enfim, de desamor, lidarem com isso. Ou fazer o mesmo, ou fazer o contrário. E é uma escolha. Eu acho que o Harry ele escolheu fazer o contrário. Mas me Entendeu? dá exemplos na vida real disso. Do lado do Voldemort, sim. Se você olhar a história de todos os Mas vamos pensar num psicopatas, exemplo bem beleza, bobo, tá? mas Tipo, vai sei pra lá, vida real. pais que batem nos filhos, tá? O filho ele cresceu sendo, tipo, apanhou pra caramba. Não, mas esse não é... Mas daí você tá saindo de outro lugar. Porque daí, beleza, aí os filhos vão lá, quando eles viram adultos, eles não batem nos filhos. Beleza, Eles mas isso é escolheram não tranquilo. fazer isso. Mas aí você tá indo pra um lugar muito mais suave. Eu tô falando um lugar muito pior, que é você não tem pais. Uhum, E os seus tios, que viram os seus tutores, eles te maltratam. uhum. E aí você acha que a reação dessa pessoa tem de ser como a personalidade do Harry? É isso? Pra mim essa é a única coisa que é meio incoerente, que a única Uhum. coisa que na minha visão explica é o amor dos pais, que durou 1 ano. E a pessoa não tem ainda, né, literalmente as conexões mentais pra conseguir... É que eu acho que depois que ele percebeu que ele foi pra Hogwarts, ele percebeu o outro lado da história, e que de fato ele tinha paz e que a história que os tios tinham contado não eram verdadeiras, ele conseguiu visualizar um amor que ele não pôde ter. Então, mas como que era a personalidade dele antes, entendeu? Eu acho que ele nunca foi, por exemplo, ele nunca retrucou o que o primo fazia com ele. Eu acho que desde o início ele mostrou, obviamente ele fazia coisas com a magia que às vezes ele não sabia que estava fazendo, né, que Claro. causava um pouco, mas em nenhum momento ele buscou retrucar de uma forma ruim com os outros, entendeu? Ele saiu de tipo, cara, estão batendo em mim e deixa bater em mim. Exato, eu pra acho que ele cara. não rebateu, ele Uhum. nunca partiu do lugar do tipo, vou E aí, fuder quando você ele mais do que você entendeu tá me que fudendo. os pais não eram pessoas do mal, Exato, ele só... aceitou que ele também não seria, entendeu? Ele escolheu não ser. Porque também as referências positivas... Mudaram. As referências dele mudaram. Precisaria ler uma 4ª vez pra... Eu acho que foi muito Pra importante interpretar o fato melhor. dele... E eu acho que o Voldemort não teve isso porque as referências dele nunca foram positivas. Nem, tipo, dos pais. Não teve uma história que fez com Não, que a ele... referência dos pais é pior ainda, né? Exatamente. Uma Entendi, mãe que eu entendi, abandonou... Tipo, não que não abandonou foi ele. Ela isso, abandonou a o pai. magia. Assim. O pai abandonou ele, a mãe abandonou magia. O pai nunca quis. O pai né? não abandonou ele, né? O pai ele foi enfeitiçado
para engravidar a mãe. Sim. E quando ele saiu do feitiço, ele falou, mano, você me manipulou, vou vazar. Então Sim. não é nem sobre o Voldemort, é sobre... E aí que tá, eu acho que, apesar de tudo a história isso... por trás dos pais do Voldemort influenciaram o Voldemort a ser quem ele é. É. Apesar de não terem tido relação e o mesmo pro Harry. Apesar do Harry não ter... a referência dos pais vivos, ele teve a referência de o que talvez pudesse ser e o quanto eles protegeram ele. O ideal que ele tinha dos pais dele como super-heróis que deram a vida por ele. Exato. Entendi. Não, faz sentido. Cara, vou ter que ler uma quarta vez. Eu acho que foi importante. Vai dar um tempinho de novo aí. Tá, agora você... O meu, eu falei, as minhas perguntas, elas são as perguntas fáceis. Você que tá fazendo as perguntas difíceis. Tá. Qual é o seu personagem favorito e por quê? Tá, o meu personagem Essa é favorito... fácil, vai. É bem fácil, eu já falei pra você. Eu gosto Eu muito... não lembro mais. Não lembra? Não. Meu personagem favorito Era o Dumbledore. É verdade, você falou. Assim, eu acho que o Dumbledore é a representação... Cara, você precisa ler o Beedle Bardo, eu cara. vou. É que eu tô com outros livros pra explica dar lista. todo o resto, tipo, da história do Dumbledore que não é explicada no livro, no set. Não, e talvez eu esteja com uma visão bem idealizada dele, né? Eu não sei o resto da vida, o que tentam contar um pouco no set, né? Dele não ser exatamente essa pessoa do bem, como o pessoal fala, e do caso da irmã e tal. Mas, apesar de tudo isso, eu acho que o Dumbledore é a representação da pessoa mais sábia e, tipo assim, o suprassumo de pessoa que eu quero ser na vida, entendeu? Porque ele tem poder, ele tem sabedoria e ele escolhe utilizar de formas muito inteligentes. Ele escolhe não comprar brigas que ele não precisa, sabe? Ele escolhe se omitir em situações que ele precisa se omitir. Ele escolhe se posicionar nas situações que ele precisa se posicionar e, de fato, ele se posiciona. Então, assim, pra mim, ele é a maior representação de sabedoria e de pessoa que consegue lidar com as situações de uma forma muito inteligente. E, enfim, acho que ele teve escolhas ruins, assim como todo mundo. Então, acho que um dos maiores erros que ele teve foi não ter dado contexto do afastamento dele pro Harry, mas eu também acho que não foi uma escolha, porque se ele desse contexto ia cagar tudo. Então, assim, foi tudo meio cagado, mas acho que ele poderia ter, de alguma forma, não ter deixado o Harry tão no escuro, entendeu? Apesar de tudo isso... Isso eu digeri bem isso. Não, eu fiquei ressentida. Você ficou, né? Eu fiquei ressentida. Porque, assim, ele só fez escolhas inteligentes a saga inteira. Aí essa pra escolha mim eu essa achei... foi inteligente Eu não achei tão inteligente. Mas fora isso, eu acho que tudo que ele fez pelo Harry e pra tentar ajudar... E eu acho que o Dumbledore nem acha que ele fez escolhas tão inteligentes, tá? Eu acho que ele reconhece isso algumas vezes pro Harry. Antes dele morrer, ele fala que ele errou várias vezes, que ele deveria ter feito isso e aquilo. Não, ele pegou lá a pedra. Não, e ele escolheu não contar pro Harry desde o início que provavelmente o Harry ia ter que morrer no final. Entende? Não, mas ele não tinha certeza no começo. Exato. Mas quando ele descobriu, ele poderia ter dito. Mas e ele escolheu não fazer em várias vezes, desde o torneio Tribruxo. Isso. Desde o torneio, ele escolheu não falar, porque ele tinha uma relação paternal ali com o Harry também. Ele criou vínculo, né? Mas eu acho que por ele ser tão sábio, por eu considerar as escolhas, boa parte das escolhas dele muito sábias e inteligentes, ele se tornou meu personagem favorito e um personagem, tipo... que é uma referência pra mim, entendeu? Às vezes eu penso, nossa, o que o Dumbledore faria nessa situação? Real! Eu gosto... um dos motivos de eu gostar muito de Harry Potter, né? Que a gente falou lá no começo, mas tem um dos motivos é que eu acho que os personagens, tirando o Harry, que é que você já viu, que eu tenho algumas... ressalvas. Tem algumas ressalvas, mas eu gostei da sua análise, preciso estudar mais. Estudar, né? Reler pela 49ª vez. Tá. E pensar também, estudar um pouco sobre teoria de apego, como que funciona... né, a psique de pessoas que passaram por abusos morais, né, na infância e pessoas que foram órfãs, mas enfim, independente disso, eu acho que a história do Dumbledore é muito bem construída, que é um garoto ambicioso. Vamos voltar pra história que eu gosto, eu adoro a história da como que a pessoa vai formando o caráter dela, a personalidade dela. Um garoto ambicioso pra caceta, sim. Ele já era muito talentoso, mas ele era muito ambicioso, queria ser o maior bruxo das Américas. Aí, cara, a irmã teve um trauma grave. O pai surtou e decidiu matar geral. Aí foi preso. Aí o Dumbledore falou, beleza, deveria cuidar, mas foda-se. Vou pra escola e vou ser o Pica das Galáxias. E o irmão não. E o irmão não. E aí, em algum momento, cara,
deu ruim, nível hard, a irmã matou a mãe, né? Sim. E ele se responsabilizou. Quando ele se responsabilizou, não é que ele matou a mãe, né? Quer dizer, ao contrário, né? Depois, enfim, aconteceu algum acidente, a mãe morre, ele teve a mãe que voltar. morre, ele volta e depois a irmã morre também. E não se Isso. sabe quem matou a mãe, Quem a matou irmã. É. Se foi ele ou se foi outra pessoa. Exato. Ou o próprio irmão. We don't know. Só que isso gera um trauma tão grande na vida dele que ele decide, ele escolhe, apesar da ambição, ele entende que a vida não é sobre isso. Sim. Que não é sobre ser poderoso, e sim sobre fazer o bem. E o que torna ele efetivamente poderoso é essa intencionalidade para o bem. E aí ele não usa o talento em prol de si mesmo, em prol dele virar o maior bruxo. Sim. E aí ele decide virar diretor de Hogwarts, estudar em Hogwarts, que é o que? Nada mais importante. Ele escolhe não ser ministro da magia, apesar de todo mundo querer que ele faça. Porque ele não escolheu o poder, ele escolheu... fazer o que é certo. Não é certo ou errado, não é sobre ser certo ou errado, porque eu acho que a vida é a vida, mas ele escolheu priorizar o desenvolvimento das pessoas, das crianças, por isso que ele virou diretor, entendeu? De Hogwarts, que é uma escola. Sim. Então, acho que tem um negócio de sabedoria de, cara, entre escolher o poder e escolher desenvolver as pessoas, eu escolho desenvolver as pessoas, sacou? Então, eu acho que, de fato, o Dumbledore, ele é um personagem muito brilhantemente escrito e muito bem amarrado. Sim. Porque, assim, ele é um cara que erra, mas ele erra tentando acertar. Sim. Porque ele se culpa muito pelo erro que ele fez. Tanto é que antes dele morrer lá, o negócio da mão dele, que ele já sabia que ele ia ter que morrer de qualquer jeito, foi porque ele não aguentou e ele queria muito rever a mãe Total, e a irmã é verdade. pra pedir desculpa ou pra ver o que elas pensavam, porque ele nunca conseguiu abandonar algo que tinha acontecido há literalmente mais de 100 anos atrás. Eu acho entendeu? que esse fato é colocado de forma muito sutil, na história. Sutil. É muito sutil. Não, a história do Dumbledore, ele é um trequito no meio do negócio. Então, pra mim, ele é, assim, de longe, um dos melhores personagens em termos de como ele foi escrito, né? Tipo, acho que a amarração foi muito boa, né? E tem um negócio, eu acho que ele é mal interpretado quando ele... Logo quando ele volta pra casa e cuida da irmã e do irmão, ele começa a se relacionar com o Grindelwald, né? E... É o Grindelwald? É Grindelwald. E aí eles começam a ter pensamentos muito parecidos ali na questão da ambição e tal, mas eu realmente acho que o Dumbledore, ele foi mal interpretado quando ele diz o negócio lá do para o bem de todos, ou o negócio assim, para o bem maior. Na carta, você diz? Ah, sim. Eu realmente acho que foi um mau uso das palavras dele, sabe? Porque ele é um garoto de 16, 17 então, mas anos. eu realmente acho que a intenção dele não era, tipo, supremacia bruxa. Não. O outro era. Pro outro era. Não, mas ele era ambicioso, assim, não sabemos o que ele queria, mas assim, o garoto era ambicioso, entendeu? Tudo bem, sim. E foi legal que ele aprendeu rápido, né, ainda adolescente, que, cara, não é o poder que vai levar ninguém a nada, né? Sim. Que foi o caminho que o Voldemort escolheu. Mas no final ele é o seu personagem favorito também? Cara, eu fiquei refletindo nisso enquanto você tava falando. Eu não sei. Eu acho que tem um personagem que eu mais me identifico. Eu acho que Harry Potter não teria conseguido fazer porra nenhuma. Que é a Hermione. Que ela é a melhor personagem coadjuvante de ponto disparado. Porque assim, se você olhar, o Harry não teria conseguido... Pode olhar todos os livros, 1 ao 7. Ele não teria conseguido enfrentar 99% das coisas se ele não tivesse tido a Hermione no backstage. Sim. Pra, cara, estudar as coisas que ele não tinha condições de estudar, pra, sabe, preparar os feitiços. Cara, ela preparou o suco, o polissuco, ela sabia todos os encantamentos, ela tinha já desaparatado pra quando desse merda no 7º livro. Ela que, cara, assim, é a mulher fodona, entendeu? Sim. E é isso, ela fez as coisas no backstage, porque ela curte estudar, entendeu? E aí eu acho que, de certa forma, eu me identifico muito com ela, porque eu não faço questão nenhuma de palco, dessas coisas, ironicamente falando, né? Mas não é sobre, tipo,
sabe isso. Cara, só, como é que eu faço pra usar meu conhecimento pra fazer as pessoas que precisam fazer o que elas precisam fazer, sim, serem feitas, né? Por isso que eu gosto muito da posição que eu ocupo hoje de mentora mesmo, né? Eu gosto disso, então eu vejo que a Hermione, ela é essa figura, eu me relaciono muito mais com ela do que o Dumbledore. Apesar de você achar diferente de mim. Sim, é curioso, porque eu correlaciono muito mais você com o Dumbledore, mas acho que é pela nossa relação, entendeu? Provavelmente eu acho que é por conta disso. Total. Mas eu não sei qual é o melhor personagem, sabia? Porque assim, o Snape, ele tem uma história interessante, mas ele é um cara polêmico, né? Eu acho que eu vou ser muito polêmica aqui na minha fala, mas eu acho que a história do Snape, ela é super estimada. Total? Não, total. Mas assim, as pessoas, elas colocam o Snape num pedestal que eu acho que o Snape é bem escrito. Tudo bem, ele é um personagem bem escrito. Mas eu também acho ele overrated. Ele é um escroto. Ele é um babaca. Ele é escroto do início ao fim. Porque, assim, ele odiava o Thiago Potter e ele via que o Harry Potter era igual ao Thiago Potter. E assim, mano, só pra lembrar que ele virou o Comensal da Morte, ele só decidiu desvirar porque o Voldemort decidiu que ia matar a Lily, só por isso. Mas é um negócio meio doentio também, esse amor por ela. E ele faz isso, assim, eu acho muito, muito estranho. Não, eu concordo que é meio overrated, mas ele é aí o Harry dá o nome do filho dele. Eu acho um personagem bem escrito. Ele é bem escrito. Mas assim, ele tem várias situaçõezinhas que não aparecem tanto nos filmes, mas nos livros fica muito ele é claro. Muito mais hater. Não, ele é muito escroto. Tipo assim, não tem porquê. Por exemplo, tem uma situação lá que eles estão na sala de aula e aí um dos amigos do Draco enfeitiça a Hermione e ela fica com um dentão de castor, tipo, maior, né? Ela já tem um dentão nos livros, mas fica maior. E aí, ao mesmo tempo, o Harry acaba enfeitiçando um dos amigos lá. E o Snape literalmente fala assim, não vi nada de diferente na Hermione. Sim. Tipo assim, não tem motivo pra ele fazer isso, sabe? Não, ele decide ser um babaca. E eu realmente acho que ele não só decide, ele é meio babaca mesmo. É que daí você vai também pra análise da personalidade do cara, né? Tá. Que o cara, ele também sofreu bullying durante toda a época de colégio. Escola. Também teve questões familiares. E a única pessoa que, de fato, foi um pouco mais carinhosa com ele foi a Lily. Então faz muito chamou sentido. De sangue ruim também. Mas porque o contexto foi porque ela foi ajudar ele, cara, já tava se sentindo humilhado. É aquela história que eu sempre falo de um cachorro. Um cachorro que foi abandonado, ele sempre vai morder. Entendi. Independente da pessoa querer ajudar, entendeu? Então eu acho que é mais nesse lugar. E aí ele colocava a Lily no pedestal porque foi a primeira pessoa que de amiguinha dele, né? Cuidou dele. Mas eu entendo ele ter virado comensal e eu entendo ele ter se arrependido, entendeu? Agora, ele odiava o Harry. E odiava o Sangue Ruiz também. Só que ele fez uma promessa pro Dumbledore e, cara, ele foi, entre aspas, recompensado pelo Harry Potter, né? Com o nome, dando nome pro filho, por questão de coragem, porque de fato, assim... É verdade. E aí tem um negócio que é o seguinte, ele de fato odiava ou ele tinha que fazer esse personagem pros... Saúde. Pros comensais acreditarem que ele odiava Harry Potter. Então fica um negócio meio assim, mas eu também não sei dizer, entendeu? Mas eu acho que ele é um dos melhores personagens bem escritos, acho que é muito... Pra mim, ele o Voldemort, o Harry Potter, o Dumbledore e o Snape... E o Snape são os personagens mais bem descritos em termos de personalidade. Tá. Sabe? Tipo, que explica as coisas, dá o contexto da família e tal, sabe? Mas eu acho que talvez seja Hermione mesmo. Eu gosto muito do Dumbledore. Acho que ele, de fato... é um personagem meio místico, que ele só aparece em momentos específicos. E ele vai no Sniper. O Dumbledore? E eu acho muito engraçado que às vezes ele não traz resposta nenhuma. Ele só traz mais reflexão e questionamento. Tipo... E eu entendo porque que você... Exato. Mas é uma representação muito boa. Tipo, eu acho ele uma pessoa realmente muito sábia. E eu gosto muito da Hermione, apesar de alguns momentos ela ser uma chata do bem. Entendeu? Não, mas... Eu acho ótimo que ela seja uma chata do bem. Mas alguém tem que fazer esse papel. Tem que ser, e é por isso, assim, eu me identifico com ela, porque é isso que, assim... Alguém tem que trazer a sanidade mental, porque, assim, tá tudo cagado, entendeu? Assim, mas... Agora, mas você acha que ela não tinha...
Não, fala antes que Tá, eu vou guarda, mudar de assunto. guarda, O meu tá. eu não vou mudar de assunto. Você acha que ela não tinha uma ambição de ser mais protagonista? Eu acho que não. Não? Você acha que Eu ela acho que sim. que ela Pensa. queria ser o Harry Potter? Não acho que ela queria ser o Harry Potter, mas vamos pensar. Ela queria ser melhor da sala, e ela era de fato melhor da sala, mas acho que ela fica puta quando o Harry começa a protagonizar ali na aula de poções, porque ele tá com o livro Não, concordo, mas Entendeu? isso daí não é ambição de poder. Uhum. Eu conecto a ambição com poder. Isso daí é. Porque assim, existe uma coisa de eu querer ser a melhor nas coisas que eu faço. Certo. Um compromisso de mim comigo mesma. Tá. Eu acho que era sobre isso. Entendi. E querendo ou não, o Harry estava roubando. Sim. Ele estava cheating. Uhum. Não era dele. Uhum. Se fosse dele, eu acho que inclusive ela queria aprender com ele. Não, porque ele... Ah, tá, tudo bem. Se ele não tivesse cheated. Exato. Se ele tivesse fazendo um negócio do Concordo, caralho, concordo. entendeu? Uhum. Agora ele trapaceou e, mano, você não sabe quem que é, você não sabe de quem é. Justo. Eu acho que ela tava no direito super dela. Entendi. Eu sou uma grande defensora dele. Tô vendo. Mas eu não acho que ela era ambiciosa, tipo, não, eu queria ser Harry Potter, eu queria ser o próximo poderoso. Não, eu acho que ela, cara, Não, faz sentido. Acho que a ela ambição dela é muito de ser a melhor pra si, né? é sobre conhecimento, é sobre, tipo, cara, olha o contexto do que tá acontecendo, deixa eu aprender loucamente sobre esse contexto, porque isso vai ser um mecanismo nosso de sobrevivência. Entendi. E aí ser a melhor da sala, mano, apareceu na minha frente, vou cumprir. Entendeu? Sim. Que é o que eu falei, cara, 5 é 5, 10 é 10. Entendi. Acabou, entendeu? Cara, se vê um professor que ele é muito fácil, todo mundo tira 10, eu falo, cara, Não quero. não, quero, vou fazer, vou tirar 10 também, mas eu não sinto que esse 10 foi um puta 10 de merecimento, verdade. entendeu? Uhum. Mas o que eu ia falar de polêmica é polêmica. Eu acho o Rony muito chato. Eu também acho. Eu acho ele um bobão, pra falar a verdade. Não, ele é muito chato. Eu entendo a necessidade dele, mas ele é muito chato. Eu não sei se eu entendo tanta necessidade dele. Tipo. Não, a necessidade de ter um personagem como bobão, ele dentro do. Né, dentro da amizade ali, da relação. Eu tá. entendo existir, assim, é uma persona clássica a dele. Certo. Mas não existe de ser chato. Entendi. Mas todo mundo tem um Rony. Mas eu acho que assim, às vezes que ele protagonizou, que ele foi útil, foi muito porque alguém externo facilitou isso pra ele. Então vamos lá, no 7º livro, ele pega lá a espada. Tipo, assim, não foi 100% mérito dele. Tipo, ele tava com a luzinha que era do Dumbledore e o patrono do Snape que levou ele pra esse lugar. Então, sei lá, eu acho que não partiu, ele não faria nada. A gente entra num lugar de ninguém faz nada sozinho, eu concordo com isso, sabe? Mas eu acho que não houve nada intrinsecamente dele que fez um puta diferencial na história. Não é. É o que eu falei, assim, pra mim é um personagem que é importante ter, porque é uma personalidade que existe, né? Assim, a gente tem um amigo Rony. Sim. Todo mundo tem um amigo Rony. Sim. Não fale quem é o seu amigo Rony. Mas todo mundo tem um amigo Rony. Então é meio tipo uma persona clássica que você tem que botar no livro, entendeu? Entendi. Mas ele é chato. E eu acho muito esquisito, de novo, ele casar com a Hermione. Muito esquisito. Acho péssimo. Não gosto da construção. É um negócio de amigo de infância, né? Eu acho até legal a construção do amorzinho. Tipo, ela percebe o cheiro da poção que lembra ele. Então ela saca essas coisas, sabe? Mas assim, acho muito estranho. Muito estranho. Eu acho que ia ser melhor a Hermione ir lá e fazer faculdade e achar um caminho outro cara. dela. Qualquer coisa, entendeu? Eu shippava muito ela com o Krum. Nossa! Eu shippava muito, eu adorava. É meio random também. Random, mas eu achava uma pessoa melhor. Não uma pessoa melhor, mas uma combinação de casal melhor, entendeu? Concordo. Até porque foi a partir dele que ela começou a ser enxergada como uma mulher, entendeu? E ela né? Exato. Sim, porque a inteligência pode ser algo que, né, atrai as pessoas também. Pois é. Concordo que eu gostava mais Nossa, a gente polemizou muito. A gente gosta mais da Hermione com o Krum Exato. do que com o Rony. E E a com o gente Draco Malfoy. Nossa, não. Eu entendo a fanfic, mas eu prefiro... Eu prefiro com o Eu Krum. prefiro com o Krum. Mas acho que eu nunca parei pra pensar dela com o Draco. Então, não sei. Não, o sei, Draco apesar das é zero fanfics. palatável. Ele não é um cara palatável. Inclusive, na verdade, é a sua vez de fazer pergunta. Eu vou deixar, depois eu volto pra ela. Tá, eu vou entrar na questão das casas, tá? Como você interpreta Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa, Corvinal como, tipo, símbolos dos arquétipos das pessoas, entendeu? Eu acho falho. Porque no final do dia, né, vamos só pra lembrar, né, o negócio das casas. A gente tem 4 casas.
Que uma é de coragem, que é a Grifinória. Grifinória, Aí a gente tem da ambição, que é a Sonserina. Que é a Sonserina. A gente tem a do estudo, Que é a Corvinal. E a gente tem a do, sei lá, Na bem verdade, maior. o livro, ele fala que a Lufa-Lufa é literalmente O resto. o resto. Quem não gosta de estudar, quem Quem não não é corajoso, quem quem não não é é ambicioso. É a Lufa-Lufa. Mas na Eu não sei verdade, o que se é, você o olhar que aqui significa. em tese, é De bom algo coração, não, um negócio de assim. a ver com bondade. Justo. Tem até lá, depois a gente pode pegar, que é o poema lá Tá. que o Chapéu Seletor fala. É verdade, é verdade. E eu não sei se, tipo assim... Se você consegue categorizar as pessoas em quadrantes não, porque desse jeito. eu sinceramente acho que a ambição e a coragem, elas estão bem perto uma da outra, Tá. pra ser sincera. Uhum. Tanto é que assim, até o Chapéu Seletor não sabia se botava o Harry Em um ou em outro. em um ou outro, né? E, mano, que Katsu Hermione tá em Grifinória E não em Corvinal. Pois é. né? Então, eu não sei se a gente... E eu até acho que os momentos que a Hermione foi de fato corajosa foram momentos que não são naturais da personalidade dela. Ela teve muito esforço para ela ter coragem de fato, entendeu? Uhum, total, porque ela é mais a pessoa de Exato, Corvinal, né? exato. Então, enfim, eu acho que... Eu não sei se o cluster foi muito Bem desenhado. bem desenhado. Eu não olho para as pessoas e eu categorizo elas Casas. nessas casas. Uhum. Tipo, a gente até brinca, né? Sim. Mas Faz os testes. faz os testes, Uhum. brinca, mas eu sinceramente não acho que a gente consegue categorizar as pessoas na vida real dessa Uhum. forma. Você acha que dá? Eu acho que dá pra gente fazer um... Eu não acho que dá pra categorizar, Também tipo, acho você que é a dá. caixinha, eu acho que é um mix de tudo. Todo Eu acho mundo que as é um mix de pessoas... tudo. E eu acho, inclusive, que dependendo do momento da vida, a gente pode ser mais Sonserina, mais Corvinal, e dependendo do contexto que você tá, e você vai tendo, tipo, múltiplas personalidades, entendeu? Porque mas meu ponto com o negócio das casas é porque eu não acho que essas definições, elas são definições intrínsecas da pessoa. Uhum, E aí você colocar elas nas casas parece estranho mesmo. uhum. Eu concordo. Foi um negócio muito mais pra gente ter Ah, competições e brigas ali entre... pra ter o quadribol, pra ter Exato. os torneios, entendeu? Exato. Mas eu concordo, eu não sei se eu... Dá pra gente categorizar todo mundo no que a gente quiser, né? Tá. Mas se eu acho que a vida é dividida assim, não. Eu acho que ela é dividida, mas eu não acho que é dessa forma. Mas você divide... Como que você dividiria? Não sei, precisa pensar, não é uma... É uma resposta trivial. Não, acho que não. Uhum. Porque quais são os eixos, né, que as pessoas... Quais são os eixos que você define as pessoas, E o entendeu? que define personalidade? O que define... É que eu não sei se isso é sobre personalidade. Você acha que a ambição é sobre personalidade? Eu acho que não. Eu acho que isso daqui são as motivações. Entendi. As motivações das pessoas. Então, as motivações das pessoas... Nossa, que curioso. Eu pensava muito mais no lance de personalidade do que de motivação. Você acha que era de personalidade? Eu Não acho sei, que não. acho que eu nunca refleti sobre ser sobre motivação, entendeu? Porque, tipo, ambição é uma motivação. Eu Ah. quero, cara, ser o melhor, ser poderoso, sei lá. Ah, não, quando eu vou fazer alguma coisa, eu quero mostrar, quero vencer os meus medos, eu quero estar sempre protagonizando os próximos desafios, vou enfrentar tudo que tiver na minha frente. Isso aqui é, cara, como é que eu faço pra, cara, fazer Bem a pro bondade, outro, né? né? O Lu falou, como é que eu faço pra fazer o bem pro outro, todas as coisas pra fazer. Não, mas deixa eu pensar, como é que eu faço pra englobar todo mundo, Sim. né? E aqui, essa daqui, mano, na real, assim, deixou eu estudar antes de Você sair. esperta. Deixou, cara, o intelecto é o que mais me motiva a fazer as coisas. Pelo menos eu via dessa forma, em termos de motivação, não em Entendi. personalidade. Eu tava muito mais pensando numa relação do tipo, os comportamentos do Harry fazem com que ele seja uma pessoa corajosa, entendeu? Mas é a mesma... É porque, assim, a motivação, né, você olhar que é a tríade, né, de terapia cognitivo comportamental, né, é pensamento, sentimento e emoção. e emoção, né? Uhum. E aí ele vincula no outro, né? Sim. Então, quando você fala o comportamento nada mais é do que você vê os... sentimentos. Você entende que sim. o comportamento, ele tem os três e aí vai pro lado. Sim.
Você pode pensar muito breve, mas você pensou quando você agiu. Ainda que depois, mas você pensou, Exato. você sentiu e agiu. Exato. Né? Faz sentido. Então, Faz sentido. Ainda assim, em termos de comportamento, ainda estaria aqui. Aham. Mas acho que não dá pra gente dividir mesmo, tipo, as pessoas nessas casinhas. Não parece que esse é o Não, frame. Não. Eu não sei qual é o frame. É sua vez. Não, era minha agora vez. é a sua vez. Eu falei das casas. Mas eu ia fazer alguma pergunta do que era a minha pergunta. Você lembra que eu falei, vou fazer uma pergunta, mas eu tinha saído daqui. Eu falei pra você guardar, eu acho. Essa pergunta. Só que eu não guardei. Não. A gente falou de várias coisas, eu não... Agora já é, Não lembro o que motivou essa pergunta. Eu não lembro mais sobre o que era também. Vai lá, continua você. Deixa eu ver. Acho que dá pra gente... A gente falou um pouco sobre ambição, mas se quiser entrar mais especificamente, eu tenho uma pergunta aqui sobre o que a ambição do Voldemort nos diz sobre as ambições de pessoas no geral no mundo. Essa é muito boa. É. Essa daí é maravilhosa, porque esse é o mundo, né? É o mundo? Eu acho que, cara... Talvez existam mais pessoas como Voldemort do que... Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. É? É que eu acho que uma pessoa como Voldemort faz muito estrago. Muito mais estrago. E aí a gente acaba... Porque o que sai no noticiário é as coisas ruins, não as coisas boas, né? E aí tem um livro chamado Humanidade, não sei se você já leu ele. Humanidade? Chama Humanidade, um lado otimista do homem. Não. E é aí... um contraponto com Sapiens? É o contraponto do Sapiens, que fala, cara, a real é que a gente instintivamente gosta de ouvir matérias. Tipo, tanto é que as redes sociais, algoritmos, é tudo pra ódio, essas coisas. Não, é só pensar, a gente gosta de estudar sobre guerra. Entendeu? Mas é isso, porque essas coisas, elas viralizam. Mas pensar que, cara, sei lá, quantos bilhões de pessoas passaram. Hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas na Terra, mas quantos são efetivamente maus? Não são 8 bilhões. Deve ter sei lá, uns 2% da população que é filha da puta mesmo, não tem como falar de outro jeito. Só que eles fazem o mal pra todos os outros que sobraram, entendeu? Então, muito pelo contrário, eu acho que tem pouca gente como Voldemort, mas os que tem acabam fazendo muito mais estrago. Entendeu? Agora, até porque uma pessoa como Voldemort uma pessoa talentosa, poderosa com poder, realmente faz muito mais mudanças ruins do que boas. É isso. E aí, na minha cabeça... Uma pessoa boa sem poder não faz nada. Né? E uma pessoa boa com poder faz bastante coisa. Faz bastante coisa. Só que também essas são pessoas... poucas. E o Voldemort vai fazer tudo que tiver ao alcance dele pra não ter... Que essas pessoas não cheguem no poder. Porque uma pessoa com poder, mas poder legítimo, porque tem um poder coercitivo, né? E tem o poder informal. O poder informal é aquele que as pessoas decidem por vontade própria seguir porque acham aquela pessoa admirável, inspiradora, um exemplo de vida, né? Sim. Outra coisa é você seguir a pessoa porque ela é poderosa. Sim. Entendeu? Por medo, né? Por medo. Coercitivo, né? Então é meio essa a diferença, sabe? Sim. Então, sim, eu acho que existem Voldemorts, não tenho dúvida que existem. Eles fazem parte do nosso cotidiano. Como é que a gente faz pra ajudar elas a, cara, transformar o ódio em amor? Porque pra mim, você tentar se focar tanto em poder e você esquecer que o que mais importa são as relações, isso é problemático. Então as pessoas, de fato, priorizarem mais, sei lá, ganhar mais dinheiro, sair na capa de jornal, qualquer coisa do gênero, em detrimento, cara, da família, dos amigos, de fazer o bem, de fato. O que você falou? Não precisa nem ser gente que a gente conhece, mas assim, eu particularmente acho que tem mais gente neutra, não é nem boa nem má, mas gente neutra que sofre as consequências de decisões. E aí volta pro outro negócio do livro 5 que eu falei. As pessoas não se responsabilizam pelas coisas que elas vieram fazer no mundo. Elas ficam putas com as coisas, elas xingam o mundo, mas elas deixam os Voldemorts vencerem. Sim. E não é que eu tô falando que você devia lá lutar contra o Voldemort, não, mano, como é que a gente faz pra transformar o ódio em amor, entendeu? Isso que você falou de como a gente ajuda as pessoas ruins não serem ruins, né, no caso. Eu te falei do sonho que eu tive com os Dementadores? Não. Não te falei? Não. Na época que eu tava, bem na época que eu lendo, né? não, mas bem nos livros que de fato os Dementadores aparecem, né, e a gente conhece essa representação. E aí eu tive um sonho que tinha vários Dementadores
e eu era meio que uma pessoa que tipo, fazia eles se tornarem bons. Tipo, eu tava fazendo, sei lá, transformando ele em pessoas boas. Então era como se eu estivesse trabalhando com eles pra eles virarem seres de luz, entende? Então, Mas é é justamente isso. Como Não. que a gente pratica isso no dia a dia? Não, mas é exatamente isso. E pra mim, assim, aí acho que a diferença, né, do livro pra vida real como é que eu faço pra não precisar matar o Voldemort? Como é que eu faço pra ele enxergar que, cara, ele tem uma escolha, que as Mas pessoas... você acha que é possível? As pessoas amam, não sei, eu gostaria de acreditar que é, eu não sei se é possível. Eu adoro estudar sobre o negócio de psicopatia e sociopatia, adoro ver esses seriados de tipo o Hammer, sabe? Esse tipo de história, até assim, cara, do Theranos, sabe? Eu adoro. Só que, assim, eu acho que, assim, tem um lugar de a pessoa conseguir entender que o que ela tá fazendo é ruim. Porque é o que eu te falei, na cabeça dela, ele é o herói da própria história, entendeu? Entendi. Esse que é o problema. Sim. Porque as pessoas, elas são apenas utilitarismo, né? É uma coisa utilitária. Então, se você enxerga que o trouxa, que o sangue ruim, que as pessoas que ajudam o sangue ruim não são dignas de existir, então tudo bem matar, entendeu? Aquela coisa, Hitler provavelmente achava que estava fazendo o maior bem para a humanidade. É isso, entendeu? Então, só que e eu tenho uma hipótese que isso daí só aconteceu por falta de amor, entendeu? Dele. Oi? Nele. Ou no Nele. Mundo. Também, né? Nos dois. É porque nos dois. uma coisa, né? Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, Exato. né? E eu acho que, assim, o Dumbledore tentou pouco, os outros professores tentaram pouco, entendeu? Com o Voldemort? Eu acho que o mundo é um lugar com pouco afeto em várias instâncias. Por isso que eu gosto muito de ver a diferença, assim, da cidade grande pro interior, porque eu acho que as pessoas no interior têm um senso maior de comunidade. Eu gosto de, muito. tipo... Eu não faço parte de nenhuma comunidade, mas eu vejo que fazer parte de igreja, cara, você criar um senso de comunidade, de pertencimento, isso é muito importante, né? Que as próprias empresas também criam esse senso para tentar deixar o ambiente mais agradável, entendeu? A gente pode olhar até, sei lá, clube de corrida, galera do CrossFit, são as comunidades. Pessoas querem pertencer e eu acho que o Voldemort, ele nunca se sentiu pertencente de lugar nenhum. O único lugar que ele se mesmo sentiu em pertencente Hogwarts, foi o Hogwarts. Mas mesmo em Hogwarts ele não se sentia pertencente, ele queria ser o manda-chuva. Ele era o bonitão, ele era o cara bonitão, inteligente, que manipulava todo mundo, entendeu? E aí não conseguiram trabalhar com ele. É difícil. Você conhece alguma pessoa que, cara, passou por situações muito difíceis durante toda a infância e que começou a ir num caminho do mal e conseguiram reverter? Eu não tenho, mas não significa que não existam. Me falta um repertório. Eu acho que deve existir. Eu também não tenho, não consigo lembrar nenhuma história ou pessoa que eu deve conheça. existir por quê? Porque, de novo, é o que eu falei, eu acho que tem bem menos Voldemort no mundo do que pessoas, pelo menos, neutras. Mas eu não sei se eu concordo com você e aí eu realmente não sei, porque eu também nunca tentei, de fato, uma situação dessa, mas mudar pessoas com cabeça do tipo Voldemort, entendeu? Ser o fator de mudança. Você tenta o tempo inteiro. Eu tô mentindo? Não sei, acho que não. Você tenta o tempo inteiro. Eu também tento. E ok. Nem sei se eu que tô sendo Voldemort ao tentar. Talvez sejamos Voldemort na vida de alguém. Né? Por isso eu tô falando, cara. A gente, cara, a nossa mente nos protege nós mesmos pra gente ser o herói da nossa própria história. Por isso que o Harry Potter é legal. A gente nunca leu Harry Potter pensando que a gente é o Voldemort. A gente leu Harry Potter pensando que a gente é Harry Potter. Pela ótica do Harry Potter. Do Harry. Mas sei lá, entendeu? Não sei. Mas eu acho que falta um pouco de amor no mundo. Sim, de fato. Isso falta bastante. E aí as pessoas se perdem e se apegam a coisas que eu particularmente acho ok, acho normal. Que é poder, dinheiro. Tá, beleza, você conseguiu um iate. O que você vai fazer com o iate? Pois é. Beleza, você saiu lá no top Forbes e aí? 500, Fortune 500. Você gosta das pessoas olharem pra você e falar assim, nossa, que cara rico. Sim. É que a gente entra na discussão do que é sucesso e o que é felicidade pra cada um, né?
Às vezes, pra aquela pessoa estar no Forbes e comprar um Porsche é, tipo, Mas sucesso. você acha que isso é... Não, sucesso ok, mas você acha que isso é o suficiente pra ser feliz? Não. Felicidade? Eu acho que felicidade está desassociada É, a bens materiais. total. Obviamente, a falta de bens materiais te impede a dignidade de sobrevivência. Sim. Porque a gente sabe que isso é importante e necessário. Nossa, curiosamente, uma das perguntas que eu anotei é o que significa vencer? Vencer? É, por exemplo, Mas o que você vê com Harry Potter? Harry Potter venceu o Voldemort. Ah, não, mas é que aí ele matou o Voldemort. Matou o Voldemort, Mas fazendo a metáfora pra vida real? O que seria, né? Supondo que a gente é o Harry Potter. O que significa vencer? Voldemort é as batalhas individuais que a gente vai travando na vida. Espirituais e físicas e mentais que você tem que travar. O que é vencer Voldemort? Eu acho que isso varia. Eu acho que não dá pra responder. Eu acho que você só sabe que você venceu o Voldemort quando você venceu o Voldemort. Entendi. Você acha que às vezes a gente não sabe qual é o Voldemort das nossas vidas? Ah, eu acho que 90% do tempo. A gente não sabe. Você sabe qual é o seu Voldemort? Não. É isso, entendeu? Mas a gente tem essa sensação de que a gente tá se enganando. Que as coisas não são justas com a gente. A gente tem essas sensações que o Harry também sente, entendeu? Sim. É meio louco, eu não sei, não é tão simples. Sim. Mas todo mundo tem seus Voldemorts. E você acha que a gente tem mais de um ao longo da vida? Eu acho que sim. Né? Eu acho que conforme você vai avançando na vida, você vai criando novas camadas, né? Mais difíceis, velho. É igual Super Mario, entendeu? Eu jogava quando era criança. Super Mario é o seguinte, passou da fase de 1, e tem o chefão. Fase 2 é mais difícil, a fase 3 é mais difícil. Então não é um Voldemort, são vários chefões aí ao longo da vida. E aí conforme você passa o estágio seguinte é pior. Total. Eu acho que vai mudando com o tempo. Mas eu acho que só você sabe os Voldemorts que você venceu. No final é sobre isso, né? E se você não consegue pensar em um Voldemort que você venceu, provavelmente você não venceu nenhum. Que triste, né? Não, você tá preso no livro 5. Você tá preso Continua no livro lendo. 5. Tá preso no livro 5. O que é ótimo, entendeu? Assim, você saber que você tá preso no nível 5, cara, continua lendo o livro. Escolha sair do livro 5. Escolha sair do livro 5. Inclusive, eu acho que esse devia ser o título. Escolha sair do livro 5. Gostei. Ai. Mais perguntas? Acho que não. Eu não anotei, eu não fiz um bom trabalho. Eu precisava pegar minha anotação, que eu vim hoje no freestyle. Não, nós duas viemos, mas... Não, você ainda deu uma... eu tentei dar uma refletida maior. Mas acho que a gente passou pelos pontos que eu falei. Bom, Devaneio 1 foi. Parte 1. Boa, fechou. É só apertar aqui. Apertar aqui.